Eu vou te contar uma coisa que muda tudo. O 3i Atlas não foi tratado como astronomia, ele foi tratado como inteligência. E quando um caso sai da ciência e entra no sigilo, é porque existe algo ali que não pode virar conversa pública. E o pior, existe um documento da CIA que prova isso, e a frase que eles usaram é a mesma que aparece quando confirmar é perigoso, e negar também. No vídeo anterior, eu te mostrei o objeto. Mas agora, eu vou te mostrar o que é pior. O que aconteceu nos bastidores. Porque quando a NASA disse é só um cometa, a CIA respondeu com uma frase que só aparece quando alguém está escondendo algo grande demais. Não posso confirmar, nem negar. E hoje você vai descobrir por que essa frase pode ser o sinal mais assustador de todos. Mas eu já aviso, no final desse vídeo, você não vai estar com medo do objeto. Você vai estar com medo do que a humanidade faz quando percebe que o céu mudou. E o pior, um cientista de Harvard já viu isso acontecer antes. Astrônomos têm ferramentas capazes de enxergar o universo ainda bebê. Telescópios que rastreiam qualquer coisa que cruza o céu. Observatórios que alimentam dados para centros científicos e para a própria NASA. Mas nada disso explica. Por que um simples objeto interestelar acabou preso num registro de inteligência? Uma resposta oficial, curta, fria, sem detalhes. E quando uma agência escreve um silêncio, é porque falar a verdade seria pior. O objeto se chama 3i Atlas. Ele foi detectado em 1º de julho de 2025. No começo parecia normal. Poeira, gás, típico de cometa. Só que existe um detalhe que muda tudo. Ele é o 3º objeto interestelar já detectado atravessando o nosso sistema solar. 3º, em toda a história moderna. Ou seja, o universo quase nunca envia visitantes. Então, quando envia, é porque ele passou perto o suficiente para ser visto, como se o cosmos tivesse aberto uma fresta e algo tivesse atravessado. E agora vem a parte assustadora. Isso não começou com o 3i Atlas. Isso começou com algo que até hoje ninguém conseguiu explicar direito. Em 2017, um objeto apareceu e desapareceu. Rápido, estranho, silencioso, Oumuamua. O primeiro visitante interestelar já registrado. E ele fez algo que não deveria fazer. Ele acelerou, sem cauda visível, sem explicação perfeita, sem se encaixar em cometa ou asteroide. E foi aí que entrou um nome que você precisa lembrar. Avi Loeb, astrofísico de Harvard. Um cientista que não ganha nada com polêmica, mas que ousou dizer o que ninguém queria dizer em voz alta. A pergunta proibida: e se não for uma rocha? E se for tecnologia? Loeb sugeriu uma hipótese que fez muita gente rir, mas fez muita gente tremer. Uma vela solar, um objeto fino, estranho, empurrado pela luz do sol. A maioria rejeitou, mas ninguém conseguiu esquecer. Porque quando um cientista de Harvard levanta essa possibilidade, a dúvida vira uma cicatriz. 2 anos depois, em 2019, veio o segundo visitante, Borisov, um cometa normal, com cauda, com comportamento previsível. Foi quase um alívio, como se o universo dissesse: calma, aquilo foi só coincidência. Mas então vem o terceiro, 3i Atlas. E ele aparece no pior momento possível, quando a humanidade já está condicionada a suspeitar do céu. Só que agora, o mistério não está só no objeto, está num documento. E esse documento não caiu do nada. Ele foi arrancado do silêncio por um homem que passou a vida inteira fazendo isso. O nome dele é John Greenwald Jr., o fundador do The Black Vault, um pesquisador conhecido por caçar arquivos secretos, usando a lei de acesso à informação. Ele fez uma pergunta simples: vocês têm registros sobre o 3i Atlas? E essa pergunta foi parar onde não deveria, na CIA. E aqui você precisa imaginar a cena. Uma resposta oficial,
Um documento curto, sem detalhes técnicos, sem justificativa, só uma frase. Uma linha, um silêncio carimbado. Não posso confirmar, nem negar. Isso tem nome, Glomar Response. E no mundo da inteligência, isso significa uma coisa: confirmar é perigoso, negar também é perigoso. Então eles escolhem o meio, um silêncio oficial. E agora me diz, se é só um cometa, por que responder como se fosse segredo de guerra? Por que tratar como confidencial? Agora eu vou te dar a teoria mais assustadora. E ela não depende de alienígenas. O segredo não é o 3I Atlas. O segredo é a reação humana ao 3I Atlas. Porque o governo não teme o cometa. O governo teme o que ele provoca: pânico, caos, colapso de confiança, histeria coletiva, guerra de narrativas. O cometa não ameaça o planeta, ele ameaça o controle. E é por isso que o documento existe. Porque o documento não protege a humanidade do objeto. Ele protege o sistema da humanidade. E agora o Avi Loeb entra de novo, porque ele é a chave. Loeb sempre disse que o problema não é acreditar, é testar. Porque a ciência não tem o direito de ignorar uma hipótese só porque ela assusta. E foi isso que tentaram fazer: buscar tecnosinais, sinais de tecnologia, frequências artificiais, padrões repetidos, sinais de rádio. Radiotelescópios gigantes foram apontados para o 3I Atlas, instrumentos que ouvem o universo, como quem ouve um sussurro no escuro. E então, algo foi detectado. Sim, mas quando analisaram, eram interferências humanas, satélites, ruído da Terra, nada vindo do objeto. Até agora, ele se comporta como um cometa natural, e isso deveria encerrar tudo, certo? Só que não encerra, porque mesmo que fosse artificial, isso não significa que emitiria sinais. Uma nave pode estar desligada, um artefato pode ser antigo, um fragmento pode estar morto há milhões de anos. E tem algo pior: o espaço é um oceano de ruído, e a Terra grita o tempo todo. Ou seja, quando dizem não encontramos tecnosinais, isso não significa não existe nada. Significa apenas não conseguimos ouvir. E o pior é que talvez alguém tenha ouvido antes e nunca contou. Agora vem a reviravolta final. O maior mistério do 3I Atlas talvez não seja o que ele é, mas o que ele expôs. Ele expôs que existe um limite invisível do que as pessoas conseguem aceitar. E o governo sabe disso. Por isso a resposta foi curta. Por isso a resposta foi fria. Porque negar seria fechar a porta e confirmar seria abrir um inferno. Então, eles deixam no meio uma frase que não responde nada, mas também não apaga nada. Silêncio não mata o mistério. Silêncio mantém o mistério vivo, e mistério vivo vira medo vivo. E agora pensa comigo, se existe um documento para isso, quantos outros objetos já passaram e nunca viraram notícia? Quantos outros visitantes cruzaram o nosso céu e foram apagados, antes mesmo de alguém perceber? E se a história do 3I Atlas não for sobre ele, mas sobre o fato de que existem coisas que o sistema não quer que você veja? E se Avi Loeb estiver certo, talvez a pergunta não seja o que é isso, mas quantos já foram? Agora eu te pergunto direto, se é só um cometa, por que existe um documento oficial da CIA com um silêncio carimbado? Você acha que isso é protocolo normal? Ou você acha que esse documento existe porque alguém já viu coisa demais? E mais, Avi Loeb está errado? Ou ele só está dizendo cedo demais aquilo que um dia todo mundo vai ser obrigado a admitir? Escreve tua teoria nos comentários. Eu vou ler as mais assustadoras. E se você gosta de mistérios reais, consciência e suspense, se inscreve no Mistérios do Universo e ativa o sininho. Porque o universo nunca para e às vezes o que mais fala não é a luz, não é a cauda, é o silêncio.